Palácio do Planalto e da titularidade do Ministério do Meio Ambiente. Mas vejam, esse Conselho de Ética simplesmente selecionou as pessoas, tem um secretário executivo, selecionou as pessoas para compor, para fazer parte da sua Constituição, e, de repente, essas pessoas não eram nomeadas. E o secretário executivo, Marcelo Grossi, um funcionário de carreira, comprometido com os seus objetivos e a função precípua do próprio Conselho, encaminhou a sua preocupação para órgãos de controle, a sua preocupação acerca da não efetivação dos membros do Conselho de Ética, que tem mandatos estabelecidos, e que, de repente, ficou apenas com 2 pessoas que ocupavam a suplência, porque os mandatos foram vencidos. E, em função disso, o que aconteceu? E aí, saúdo a participação do Tato, Nito Tato, que é o defensor do meio ambiente, deputado federal pelo PT de São Paulo. Uma alegria te ver, Tato. E um pouco contando essa história, nós estamos também com a Beth Uema, que é da Associação Nacional dos Servidores Ambientais, que envolve o ICMBio, que envolve o IBAMA, que envolve o Ministério do Meio Ambiente, e também o Serviço Florestal, que foi sequestrado pelo Ministério da Agricultura. E estamos com o próprio Marcelo Grossi, que foi, apesar de ter sido avaliado com nota máxima pela sua qualidade enquanto servidor, simplesmente Marcelo Grossi foi destituído quando reclamou com os órgãos de controle, sobre a vacância que ali estava, a vacância, eu diria, criminosa, da composição do próprio Conselho de Ética. Marcelo Grossi, tendo sido muito bem avaliado no seu desempenho funcional, foi exonerado, ou teve uma portaria que tornou sem efeito a portaria que o colocou como secretário executivo do Conselho de Ética do Ministério do Meio Ambiente. E ali, Tato, as pessoas que compuseram o meio ambiente, se destruiu o processo seletivo, que era uma prática dentro do órgão, e que foi isso que fez com que o Marcelo questionasse os órgãos de controle, que tinham sido selecionadas as pessoas há 5 meses, e elas não estavam tomando posse, e se colocou pessoas extremamente ligadas aos ministros, até sem nenhum vínculo com a carreira. Ou seja, se tomou conta do Conselho de Ética do Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente não tem um Conselho de Ética que tenha isenção para poder avaliar as relações éticas dentro da instituição. Ele está composto por pessoas que são extremamente ligadas ao ministro, que são da relação direta com o próprio ministro, e, ao mesmo tempo, alguns que não são nem servidores de carreira. Então, portanto, nós estamos aqui para discutir tanto esse processo de destruição da política ambiental, como também discutir a destruição dos mecanismos que a nossa Constituição, os nossos avanços democráticos construíram para poder fazer valer a defesa do meio ambiente enquanto política de Estado, mas não só a defesa do meio ambiente, mas o conjunto das políticas públicas. É um precedente extremamente perigoso, é um precedente e que mostra, inclusive, o nível medíocre do próprio ministro, de não suportar que haja um conselho de ética, que tenha autonomia dentro do ministério que ele dirige, ou seja, não suportar, de querer capturar, de querer dominar, cooptar o conselho de ética como se ele tivesse a seu serviço e não a serviço de relações saudáveis, democráticas, republicanas dentro da própria instituição, que é a função do Conselho de Ética. É isso que nós estamos discutindo, Tata. A gente vai passar a palavra agora para a Beth Uema, da Associação Nacional dos Servidores do Meio Ambiente, depois passamos para o Marcelo e passamos para você, para que você também possa contribuir com essa discussão. E aí, Tata, uma coisa que nós estávamos discutindo, a possibilidade de organizarmos uma audiência pública pela Frente Ambientalista da Câmara, para que nós possamos fazer essa discussão, tanto um balanço da política ambiental, como também essa discussão que é desconstruir as relações funcionais para que elas não possam ter força e vício necessário para manter a defesa do meio ambiente enquanto política de Estado. Então, é um pouco a discussão que nós vamos fazer no dia de hoje. Agradecer muito a presença da Beth, do Marcelo e do próprio Tato, e passar a palavra para a Beth, para que ela possa fazer a sua exposição. Então, boa noite
deputado Tato, Marcelo, colega, né, do Ministério do Ambiente. O que eu deveria dizer, né? Quando se falou que a gente faria uma live a respeito de assédio, de perseguições e tal, a gente se preocupou em levantar, né, desde o primeiro dia de governo, todos os desmandos. Olha, deram páginas e páginas. Acho que para falar isso tudo a gente teria que ter assim 10 lives e não daríamos conta de mostrar a destruição que vem ocorrendo dentro da área ambiental. Então, assim, lembrar, né, que dentro do que a deputada falou, da característica do ministro, que chega destruindo todos os mecanismos inclusive de diálogo com servidores, a gente lembrou, por exemplo, que no primeiro dia de governo, na primeira semana de governo, já o ministro e sua equipe, né, já chegaram assim com uma total falta de ética, total falta de civilidade, desalojando os servidores, mandando os servidores se retirarem da sala porque eles não trabalhavam mais, peguem sua bolsa e saiam daqui que vocês não trabalham mais aqui. Nesse nível de coisa, a coisa começou dessa forma. Então, desde lá, vem ocorrendo uma série de desmontes que eu diria que não é? A gente tem sofrido ataques em várias frentes, não é? Essa parte, vamos dizer assim, da destruição dos mecanismos de participação social e de tirar, né, a destruição dos conselhos, como o CONAMA e vários outros conselhos que existiam e que garantiam a participação, né, de diferentes setores, de diferentes atores da sociedade nos processos de gestão, até, vamos dizer assim, como vocês têm acompanhado dentro do a questão da destruição, né, uma tentativa de destruição da legislação ambiental que foi duramente construída durante 30, 40 anos e a gente vem então, a gente sempre participou muito nessa construção. Então, assim, tem esse desmonte dos processos assim, da legislação ambiental e dentro, né, das entidades, das instituições, das autarquias, vem ocorrendo um processo que ele é meio invisível ao resto da sociedade como um todo. Quer dizer, se fala em desmatamento, tu percebe que está acontecendo desmatamento, percebe que os satélites estão aí para mostrar, não é, o que está acontecendo na Amazônia e vários biomas brasileiros, conseguir demonstrar para a sociedade brasileira o que está acontecendo nos biomas, enfim. Agora, esse tipo de ataque que os servidores vêm sofrendo, ele é um tipo de ataque que ele não é tão evidente assim, mas que o servidor sente na pele diuturnamente, desde o primeiro dia do governo. Então, assim, para não me alongar na série de ataques que a gente vem sofrendo, eu abordaria aqui alguns processos assim, bastante, vamos dizer, representativos de como esse governo trata os servidores. Eu gostaria de citar aqui, né, um fato que todo mundo conhece, a questão da fiscalização do IBAMA, não é? Que vem sendo atacada e que todo mundo viu quando os nossos fiscais atuaram nas terras indígenas, em defesa das populações indígenas, em defesa de tribos isoladas que se encontravam ali naquela região, e foram duramente repreendidos e punidos posteriormente com exonerações, com ameaças, com retaliações que vão desde o tipo tirar da fiscalização, encosta o servidor no canto, bota o servidor no serviço, no recursos humanos, para que ele não atrapalhe, até atrapalhar, vamos dizer assim, as remoções ou qualquer tipo de vantagem ou de benesse que o servidor tenha demandado. Então, esse tipo de coisa acontecendo, não só no IBAMA, no ICMBio, mas, assim, essa forma de ataque aos servidores, ele tem várias formas, vários formatos, não é? Uma delas é esse ataque, vamos dizer assim, aos direitos dos servidores, enfim, raças e tal. Uma outra coisa que vem nessa linha é a questão, por exemplo, de aberturas de processos administrativos, assim, sem nenhuma justificativa, sem nenhuma plausibilidade. Por exemplo, o servidor que denunciou que pegou Covid, né, lá no
numa operação da GLO, e que foi praticamente abandonado lá no interior e acabou tendo que seguir para Porto Velho de carro, porque o IBAMA negou a ele o transporte por helicóptero, abriu-se um processo administrativo contra ele, não é? Então, até esse tipo de coisa começa a pairar em cima da cabeça do servidor que ousou desobedecer a uma ordem ou reclamar porque doente que estava pediu para ser removido para uma capital onde ele teria, vamos dizer assim, melhores condições de atendimento. Então, além disso, por exemplo, tem outros casos, outros servidores, por exemplo, que, não sei se vocês acompanharam, a SEMA tem denunciado, assim, quase que diariamente a gente solta uma denúncia, a questão dos coletes balísticos da fiscalização que estariam vencidos e que a administração do IBAMA não assim, providenciou a tempo a aquisição desses coletes. Enfim, o servidor da área de fiscalização que era responsável e que tomou todas as providências no sentido de que esses coletes fossem adquiridos a tempo e a hora, também está respondendo ao processo administrativo. Não é? Trata-se do típico caso, vamos dizer assim, de procurar um culpado pelas mazelas e pela incompetência, não é, da nossa administração. Então, inúmeros fatos vêm corroborando, né? E acaba assim, são coisas que se a gente não denuncia, passam batido, ninguém percebe, parece que o servidor está lá reclamando de barriga cheia, e o que não é verdade. Os servidores do ICMBio, por exemplo, eles vêm sofrendo um processo de militarização da sua instituição, quer dizer, não só o ICMBio, o IBAMA também, diga-se de passagem, não é? Mas começou no ICMBio. O ICMBio hoje tem todas as suas diretorias ocupadas por policiais militares do Estado de São Paulo, não é? Da Rota, e pessoas escolhidas assim a dedo pelo ministro Ricardo Salles. Também no IBAMA, a questão da fiscalização também está repleta de militares do Estado de São Paulo. Uma pergunta que fica, não é? Assim, o que a Polícia Militar do Estado de São Paulo diria, por exemplo, se um analista ambiental fosse ocupar um cargo de coronel ali e comandar as tropas lá para cuidar da segurança do Estado de São Paulo, sabe? Porque é uma coisa absolutamente fora de senso, fora de, vamos dizer assim, não há nada que justifique o que está acontecendo, que é a substituição de servidores concursados, capazes, com competência, treinados para atuar tanto na gestão de unidades de conservação, como na formulação de políticas públicas de área ambiental, que é a atribuição do Ministério do Meio Ambiente, ou no IBAMA, não é? Que é responsável também pela assim, implementação da Política Nacional de Meio Ambiente, IBAMA e ICMBio. Então, esse problema vem acontecendo há muito tempo, e eu queria, assim, dizer, né, que um outro elemento que tem, assim, contribuído bastante, não é, para um sentimento de mordaça, um sentimento de opressão que os servidores da área vêm sentindo, essa impossibilidade, não é, de fazer o que a gente sempre fez, de dialogar com as populações, de colocar abertamente as coisas que estão acontecendo, porque hoje quem fala dentro do IBAMA, ou quem denuncia, ou quem faz qualquer tipo de encaminhamento que desagrade a gestão, eles acham uma forma de que a pessoa seja punida. Não é? O que está acontecendo com o Marcelo, não é? É um exemplo claro. Quer dizer, na verdade, o que se está fazendo? O que é que se está fazendo? Se cobrando da administração um mínimo de obediência aos preceitos legais que regem a administração pública, né? E somos punidos por isso. Então, assim, há um medo generalizado, há um receio de fazer qualquer tipo de denúncia. E não só, vamos dizer assim, os servidores, como as próprias autarquias sofrem uma mordaça do ministro Ricardo Salles. Então, a situação é extremamente complicada. Por fim, acho que o tempo meu já está acabando, eu queria falar um pouquinho da GLO, não é? Que é outro problema que a gente vem sentindo,
E alguém vai cobrar da área ambiental, né? O porquê que é que os índices de desmatamento estão aumentando, o que está acontecendo. E a gente tem que explicar para a população que o que está acontecendo, por exemplo, em relação à área de desmatamento, né, em relação ao combate ao desmatamento, é que, diferentemente do ano passado, a tal da GLO, a Garantia da Lei da Ordem, né, que ela foi instituída no ano passado, e esse ano também, a partir de julho e agosto. Enfim, esse decreto que o presidente Bolsonaro assinou implementando a GLO, ele... Espera um minutinho que sumiu aqui. Ele subordinou a fiscalização do IBAMA ao Exército. Então, se antes o IBAMA, com o seu setor de inteligência, todo o planejamento, com todos os instrumentos que nós tínhamos para organizar e, vamos dizer assim, ter sucesso nas operações de combate ao desmatamento, ele deixou de ter essa prerrogativa. Então, hoje o IBAMA vai às operações como um mero ator que não tem nenhum tipo de... Oi? Está ouvindo? Está ouvindo? Beth? Beth? Enfim, continuando aqui. Beth? Caiu ela. Espera aí. Pode falar, falem. Beth? Oi, agora está ouvindo? Tá, só para encerrar, gente, que é uma coisa muito grave que está acontecendo, eu acho que a gente tem que deixar registrado aqui. Por que as operações desse ano, elas não estão dando os resultados esperados? O que parece que está acontecendo é que há uma escolha, vamos dizer assim, dos alvos a serem, onde se darão as operações, de uma forma a se evitar, por exemplo, áreas que o Exército tenha que apreender equipamentos e, consequentemente, queimar, como pede a lei. Então, assim, isso é uma coisa que tem acontecido, a gente quer deixar isso como reflexão para que todo mundo preste atenção no que está acontecendo, porque isso, de certa forma, explica a baixa, vamos dizer assim, eficácia das operações de desmatamento no Brasil. Então, é isso, eu fico por aqui, só passando para o Marcelo, né, que é o próximo. Só queria comunicar que a SEMA também, não encaminhou à Comissão de Ética da Presidência um ofício, não cobrando deles uma decisão em relação a essa questão das comissões de ética, não só do Ministério do Meio Ambiente, como do IBAMA e do ICMBio, e que nós estamos estudando com a nossa assessoria jurídica, a judicialização desse processo. Então, é isso, termino por aqui. Obrigada, Beth. O Grimaldo, ele manda uma mensagem dizendo: vamos ver se nós conseguimos restituir o nosso país, que está nas mãos de pessoas incapazes, sem nenhum tipo de conhecimento, corruptos. O Brasil se acabou com esse presidente. A Yolanda Rocha, que diz uma luta necessária, e o Cleverson Binho, que fala: estamos juntos, obrigado pela luta. E aí, Tato, apenas eu já tinha colocado antes que nós estamos entrando com um PDL, um projeto de decreto legislativo, para tentar sustar a portaria que nomeava o próprio Marcelo. E também entramos com a convocação do ministro e também com o requerimento de informações sobre esse caso da destituição, em verdade, do Conselho de Ética. O Conselho de Ética foi destituído. E para falar um pouco sobre isso, nós vamos passar então para o Marcelo. Marcelo, é um prazer tê-lo aqui. Parabéns pela luta, parabéns pela coragem, e fica com você a palavra. Obrigado, Érica. Boa noite a você. Boa noite, deputado Tato, do PT de São Paulo. Boa noite, Beth Uema, minha colega da carreira ambiental.
aposentada há 2 anos, mas dirigente da SEMA Nacional e continua na luta em defesa do meio ambiente. Como a Érica e a Beth já disseram, a gente entende essa procrastinação do ministro ao longo de 15 meses, se recusando a assinar 2 portarias, 2 tentativas, 2 minutas de portaria chanceladas pela consultoria jurídica do órgão. A gente entende isso como parte de uma estratégia de desmonte dos colegiados, tanto do Ministério do Meio Ambiente quanto de outros órgãos e entidades da administração pública federal, como marca dessa atual gestão do governo Bolsonaro. A situação da comissão de ética, como a Érica bem pontuou na fala inicial dela, chegou a um ponto em que, de uma composição prevista em regimento e também num decreto de 6 membros, 3 titulares e seus respectivos suplentes, a comissão chegou em maio de 2020 com 2 membros suplentes. Um deles tinha assumido recentemente a presidência do colegiado. A primeira tentativa, então, de assinatura dessa minuta de portaria de recomposição do colegiado, ela foi submetida à chancela da Conjur e posteriormente à assinatura do ministro em abril de 2019. E em maio do ano passado, o processo no Sistema Eletrônico de Informações, onde tramitam todos os processos da administração pública, especialmente, tramitam todos os processos, inclusive os do Ministério do Meio Ambiente. O processo estava para ser assinado pelo ministro, foi retirado do bloco de assinatura e foi devolvido para a unidade administrativa que assessora o gabinete do ministro, que é a Coordenação Geral de Apoio Administrativo. Com isso, entendeu-se que teria havido a recusa do ministro porque ele não concordava com aquele ato. Isso em maio de 2019. No final do ano, depois de uma visita técnica da Secretaria Executiva da Comissão de Ética Pública, ligada à presidência, ao secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, o Luiz Gustavo Biagioni, a gente conseguiu, finalmente, depois de 6 meses de tentativas frustradas, a publicação de um edital de seleção de servidores para atuação junto ao colegiado, junto à Comissão de Ética Local do Ministério do Meio Ambiente. Então, de abril a outubro, sem sucesso. Com a visita técnica das assessoras da Secretaria Executiva da CEP, a gente conseguiu, em novembro, a publicação desse edital, como a Érica mencionou inicialmente. Então, em novembro, publicou-se o edital. Entre dezembro e março, a gente conduziu o processo seletivo. Esse edital, ele tinha critérios objetivos para a seleção dos servidores. Então, tinha uma carta de intenção, tinha análise de currículo e tinha uma entrevista com um roteiro preparado pelos membros da Comissão de Ética e por mim na qualidade de secretário executivo do colegiado. Ao final de março, concluído o processo seletivo, a gente preparou um despacho e encaminhou para as autoridades competentes para publicação daquele resultado da seleção. Então, entre março e abril, a gente tentou divulgar no boletim de serviço, que é uma plataforma em que são divulgados os atos internos do Ministério, a gente tentou a publicação desse edital, do resultado da seleção. Não conseguimos. E aí, paralelamente, chegou a portaria chancelada pela consultoria jurídica, que foi apresentada por Salles no dia 28 de abril. No dia 30 de junho, então passados 2 meses, sem a assinatura da portaria, nem a divulgação do resultado, eu preparei o expediente. Existe previsão nos precedentes da Comissão de Ética Pública, quando a autoridade máxima do órgão ou entidade, que tem competência exclusiva para designar os membros, não o faz, cabe à Comissão de Ética Local informar a CEP
que vai investigar os eventuais motivos da procrastinação. Então, o que eu fiz foi no estrito cumprimento do meu dever funcional e dentro das prerrogativas do encargo de secretário executivo. Como a Érica falou, eu encaminhei uma nota informativa, um expediente administrativo, junto com outros expedientes que mostravam esses 15 meses de procrastinação do ministro, recusa de assinar as portarias, encaminhei para a Comissão de Ética Pública, que é o órgão central do sistema de gestão da ética pública, mandei para a ouvidora do Tribunal de Contas da União e para o Corregedor-Geral da União, da Controladoria Geral da União, que são dois órgãos de controle externo, e eu fiz isso por entender que compete a esses órgãos um papel estratégico de linha de defesa da administração pública. E aí, quando a alta administração do Ministério do Meio Ambiente, depois de 15 meses de procrastinação, tomou conhecimento do envio desses expedientes, foi criado um processo paralelo, um processo que foi gerado restrito, também no SEI, no Sistema Eletrônico de Informações, e esse processo, em 7 dias, ele foi criado, como a Érica falou inicialmente, a minuta de portaria que foi inserida no sistema, ela tinha servidores, 6 servidores, sendo que nenhum deles era de e tinha, inclusive, um servidor que nem sequer era lotado no Ministério do Meio Ambiente. A consultoria jurídica alertou ao ministro sobre a ilegalidade do pretendido, tem isso lá claramente num parecer da consultoria jurídica, nesse processo paralelo, processo que foi gerado no dia 6 de julho de 2020, ou seja, no mesmo dia em que foi encaminhado o expediente para o Corregedor-Geral da União, da CGU. Então, o que acontece? Entre a geração desse processo e a publicação de uma portaria com a designação de outros quatro membros, sendo 3 membros titulares e 1 membro suplente, ou seja, os 2 membros suplentes que deveriam ter sido alçados à condição de membros titulares, porque as respectivas cadeiras estavam vagas, porque os mandatos dos ocupantes anteriores, dos membros titulares, havia expirado, não houve recondução por parte do ministro, então esses suplentes deveriam ter assumido a condição de titular. Não foi o que aconteceu. Desses 4, 2 ocupam o cargo de coordenador e coordenador geral. Um na coordenação geral de gestão de pessoas, outro na coordenação geral de apoio administrativo, que é o braço administrativo do gabinete do ministro. E os 2 suplentes remanescentes da seleção de 2017, porque como a Érica falou no início também, a seleção de servidores por meio de edital já era uma prática consolidada no Ministério do Meio Ambiente. Inclusive, tem um precedente da Comissão de Ética Pública que diz claramente que o ministro de Estado, no caso, ou, em linhas gerais, o dirigente máximo de um órgão ou entidade, ele não pode preterir uma relação de servidores selecionados pelo colegiado, pela comissão de ética local do órgão ou entidade, sem motivar a recusa. E foi exatamente o que houve, porque com o final da seleção, o colegiado selecionou 6 membros, selecionou 3 membros, e esses 3 servidores selecionados, eles acabaram sendo preteridos. O ministro tratorou a decisão, a escolha da Comissão de Ética do Ministério do Meio Ambiente, desconsiderando a seleção levada a cabo pelo colegiado, com critérios objetivos, como eu falei inicialmente, preteriu esses 3 servidores que tinham expectativa de serem designados, porque tinham interesse genuíno, participaram de um processo seletivo. A gente fez, inclusive, entrevista remota, porque a última entrevista foi conduzida já em tempos de pandemia de coronavírus e a gente não teve como se encontrar presencialmente. Então, o ministro
tratorou a decisão da Comissão de Ética e aparelhou a Comissão de Ética do Ministério do Meio Ambiente, que tem, entre várias funções, a função investigativa e punitiva, mas não só essas, como qualquer outra comissão de ética local, integrante do sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal, a Comissão de Ética do Ministério do Meio Ambiente tem uma função muito importante, que é a função educativa. Falou-se bastante nesse último mês que a Comissão de Ética do Ministério do Meio Ambiente estava inoperante. É mentira. A Comissão de Ética do Ministério do Meio Ambiente estava operando, sim, fragilizada, com 2 membros e sem 4 membros. Mas, por exemplo, a Comissão de Ética do Ministério do Meio Ambiente promoveu, em 2019, uma iniciativa prevista no seu plano de trabalho, o curso de formação continuada em ética, com 10 módulos de 2 horas cada, em temáticas afins à ética pública, como conflito de interesses, transparência e controle social, assédio, igualdade de gênero. Não foram 10 palestras com especialistas, gente da UNB, professores da Universidade de Brasília, professores de outras instituições de ensino superior do Distrito Federal e 4 servidores de carreira da CGU, por exemplo. Então, não há que se falar em comissão de ética inoperante. O que a gente não tem como negar é que, ao longo de 15 meses, não houve interesse do ministro de assinar as 2 minutas de portaria chanceladas pela Conjur. E, diante da informação que foi repassada aos órgãos de controle externo e à CEP, em 13 dias foi publicada uma portaria, o que ensejou a revogação da portaria que havia me designado para o encargo de secretário executivo em 2018 e agora redundou com a minha remoção de ofício e a minha devolução à Coordenação Geral de Gestão de Pessoas, justamente pela autoridade, como a Érica mencionou, me avaliou com nota máxima em todos os quesitos da minha avaliação de desempenho individual, que foi realizada em junho, ou seja, há menos de 2 meses. Então, é essa a minha contribuição para o debate. Muito obrigado, deputada. Devolvo a palavra para a senhora. Obrigada, Marcelo. Solidariedade, e nós vamos estar juntos e juntas no combate a essa injustiça. Aí a Tânia, que nos mandou uma mensagem, é uma afronta punir quem está em seu dever de proteção ambiental e se confraternizar com quem age fora da lei. Isso é desmoralizante não só para os servidores, mas para o próprio Estado de Direito. E a Silvia que diz exonerações dos fiscais do ICMBio em Fernando de Noronha porque autuaram amigos do ministro. O Henrique Villamil que diz fora Salles. E um abraço grande ao pessoal de Santa Juliana, que está nos assistindo nesse momento. É um prazer tê-los aqui, nesta belíssima cidade de Minas Gerais. E aqui a Silvia que diz, por que servidores do IBAMA e do ICMBio ainda não são enquadrados como carreira de Estado, considerando que controle e fiscalização são atribuições típicas e apenas o Estado pode exercê-la. E, ao mesmo tempo, a Silvia que diz, qual é o melhor caminho? Dentro do legislativo para que as carreiras do meio ambiente passem a ser carreiras de Estado. A Tânia que contribui também dizendo as comissões de ética precisam ser respaldadas. Ataques feitos à comissão de ética do Ministério do Meio Ambiente e as vinculadas não podem prosperar. E a Zibama que fala, também não recebemos adicional de fronteira, a exemplo de outras carreiras, como Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Receita Federal e outros. Então, nós temos todas à disposição de fazer a discussão sobre transformar as carreiras de fiscalização ambiental em carreiras de Estado. E penso que realmente isso diz respeito à soberania. Tem que ver a iniciativa, como se mexe em estrutura de Estado e em estrutura dos servidores públicos e servidoras, se pode ter como iniciativa o próprio Poder Legislativo, mas aí o deputado Tato, nós vamos estar encaminhando para ver qual é o melhor caminho, considerando o risco de ter vício de iniciativa, para que nós possamos considerar como carreiras típicas de Estado, talvez até
é colocar na Constituição, porque aí você sai do vício de iniciativa na medida que você modifica a própria Constituição, mas é absolutamente justo. E meio ambiente diz respeito à soberania. Soberania diz respeito às nossas empresas que estão sendo entregues, à Eletrobras, que ao ser privatizada, se privatizará também os rios, também as matas ciliares, também o subsolo. Diz respeito à autonomia dos povos tradicionais, os territórios, a nossa territorialidade, a nossa brasilidade, a nossa soberania. Diz respeito à educação, diz respeito à soberania à preservação ambiental, sem nenhuma dúvida. Ou seja, proteger as nossas matas, as nossas florestas, as nossas águas, significa, inegavelmente, proteger o nosso próprio país. E aí, como se fundem as nossas brasilidades, como elas vão se expressar de tantas formas, nos povos das florestas, nos povos das águas, nos povos, enfim, nos povos do campo, que vai se expressar a nossa própria brasilidade. Uma política cultural autônoma e livre, sem censura, também significa soberania. A censura, ela nega a nossa condição soberana. Por isso, os servidores e servidoras das vinculadas do próprio Ministério do Meio Ambiente são defensores da soberania e da brasilidade desse país, e nós mandamos um abraço grande. E antes de passar para o Tato, apenas mais uma fala do Cleberson, do Binho, que diz: os servidores do IBAMA e CMBio estão em muitas regiões, no interior, são muitas vezes os únicos representantes do governo federal e não recebem qualquer adicional ou são valorizados por eles, ainda sendo perseguidos por executarem o seu trabalho. Ou seja, não são valorizados, não recebem adicionais, são colocados como inimigos, que é a fala do próprio condutor de boiadas, não é? Então, eu diria que nós temos no Ministério do Meio Ambiente um condutor de boiadas, que vai pisoteando a própria dor do povo brasileiro durante uma pandemia. E, ao mesmo tempo, não são valorizados e, às vezes, como diz o Binho, são os únicos representantes do Estado nas comunidades, estão em todos os cantos deste país, em defesa de uma trama de vida que precisa ser preservada, e nós precisamos nos sentir parte dela, e não donos dela, mas parte delas, e que nunca o interesse econômico ele pode se sobrepor à diversidade de vida e à diversidade de expressões, eu diria, que precisam ser valorizadas nesse país, expressões vivas. E eu passo, então, com muita alegria ao deputado Nilton Tato, que faz um belíssimo mandato aqui na Câmara Federal e que já foi presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara e tem sido uma das maiores e mais firmes vozes em defesa do meio ambiente no Congresso Nacional. Tato, está com você a palavra. Boa noite, Érica. Boa noite, Marcelo Grossi. Boa noite, Beth. Érica, primeiro quero aqui parabenizar, porque eu tenho aprendido muito com você desde que cheguei aqui, né, na Câmara. E a Érica é sempre uma das primeiras a tomar frente de tudo aquilo que ela vê como injustiça, né, e traz a luta para dentro do Congresso Nacional. E eu sempre disse isso para a Érica, ela sempre me inspirou muito da forma como ela trabalha. Mas eu queria começar aqui, Érica, primeiro expressando a minha solidariedade a todos os servidores, né, de todo o sistema de meio ambiente, então do IBAMA, do ICMBio, do Sistema Florestal Brasileiro, tá? A gente tem avaliado e tem acompanhado, vocês talvez estão passando talvez por o momento mais difícil do ponto de vista de manter o astral, né? Eu estou falando a perseguição e a criminalização, o desmonte que vem fazendo, né? Vem colocando numa situação que pode levar a uma desmotivação geral, tá? E eu quero até aproveitar, a Érica citou alguém aí, e eu sou testemunho muito esse país. Eu trabalhei em muitos lugares distantes, isolados, né, com povos indígenas, quilombolas, extrativistas, e
e lá a gente encontrava, entendeu, os servidores do IBAMA lá trabalhando, servidores do IBAMA, da FUNAI, né, do INCRA, enfim, né, gente que veio às vezes saíram de outros cantos do país e passam lá, entendeu, bom tempo trabalhando lá na ponta. E o relato que o Marcelo fez aqui para a gente hoje e vem se somar, né, com as notícias que a gente vem acompanhando quando o servidor em campo é desautorizado, é criminalizado, né? E para aqueles que estão acompanhando a gente, às vezes ele está ali na fronteira entre a vida e a morte, porque ele está enfrentando a bandidagem, tá? Enfrentando a bandidagem, como disse a Beth, às vezes com os equipamentos nem adequados, né? Às vezes com, como ela falou, os coletes à prova de bala, que comprou com recursos próprios, às vezes já está, entendeu, superado e está lá nesse enfrentamento. Então, por isso que é importante a gente expressar a solidariedade, porque estão lá cumprindo a Constituição, cuidando do patrimônio ambiental do povo brasileiro, da nossa geração e das gerações futuras, e vem sendo perseguido, tá? Então, esse relato aí vem mostrando o que é que vem acontecendo, porque no primeiro momento foi o desmonte de qualquer mecanismo, dos mecanismos que é a conquista da sociedade brasileira, inclusive com a participação dos próprios servidores, que é a capacidade, né, que ao longo do tempo nós criamos da sociedade civil organizada, acompanhar, monitorar, fiscalizar, né, o próprio trabalho do IBAMA, o trabalho do poder público, tá? Então, quando ele faz aquele decreto que acabando com os conselhos, então ele enfraquece também todo o sistema de acompanhamento por parte da sociedade civil, de todo o sistema de meio ambiente. Então, ali já foi uma atacada para mostrar qual que era o caráter do governo. Depois começa o processo de criminalização, de intimidação no campo, tá? E, ao mesmo tempo, no discurso, né, do próprio presidente Bolsonaro, quer dizer, se tem o discurso do presidente Bolsonaro meio que dando carta branca, né, e fala, olha, podem atacar, entendeu, madeireiros, garimpeiros, podem invadir, tá, caçadores, tá, porque internamente a gente está cuidando de fazer com que ninguém vai atrapalhar para que a criminalidade avance no país, tá? E aí depois veio as mudanças na estrutura, tá? Então, quando você coloca, né, os militares todos, né, no ICMBio, demite as pessoas que vinham comandando, entendeu, toda a política de controle, de fiscalização, né, ao mesmo tempo ataca a ciência, entendeu, desqualificando os dados, né, produzidos, né, pelo INPE, né, que o Brasil levou muito tempo e muito investimento, né, de reconhecimento internacional do sistema que criou, entendeu? Então ataca ali, porque aí ataca o próprio conhecimento, e com isso ataca a expertise acumulada pelo IBAMA, pelo ICMBio, né, pela FUNAI, falando também porque a mesma coisa acontece lá com a FUNAI. Então é um ataque generalizado para quê? Para provocar aquilo que a gente está assistindo hoje, que é, né, o recorde de invasão, entendeu, nas terras públicas, nas unidades de conservação, nas terras indígenas, nos territórios quilombolas, aumento de violência, aumento de assassinatos, aumento de queimada, aumento de desmatamento, tá? Então, tudo isso é consequência do que vem se acumulando, tá? Então, as consequências daquilo que foi desestruturando. Vivemos um momento agora, né, que cria, entendeu, toda uma tentativa de mudança de narrativa, porque viu que não tem como sustentar essa política de desmonte e de criminalização, tá? Porque aí começa, entendeu, setores, né, produtivos do país começam a verificar que isso aí é um tiro no pé também, né? E, em especial, os próprios fundos de investimento internacional, tá? E que só foi fundamental para chamar a atenção da comunidade internacional o trabalho também de denúncia que vocês ajudaram a fazer. Então, vocês, tá? Os ambientalistas,
dos indígenas, quilombolas, enfim, todo mundo vendo esse desmanto, que foi fazendo essa denúncia, isso repercutiu no mundo inteiro, de tal forma que agora repercute, inclusive, dos fundos de investimentos que estão indo embora. Então, a hora que também começa, né, pegar no bolso, tá, eles também querem mostrar que querem fazer alguma coisa. Então, cria o próprio Conselho da Amazônia, mas com os mesmos erros, não tem controle, entendeu? Não tem participação nem daquilo que tem de expertise acumulada nos órgãos, né, no caso de vocês, não tem participação da sociedade civil, não tem controle, né, da sociedade civil, tá? Cria, entendeu, essa operação, entendeu, que não dá resultado nenhum, que vai só em lugares pré-determinados, justamente para não dar resultado, entendeu, que não é para, entendeu, segurar, mas para criar uma narrativa, para criar um discurso, né, para aquilo que eu poderia dizer assim, para inglês ver. Inglês ver, literalmente, para que os fundos internacionais vejam de que o governo Bolsonaro está fazendo alguma coisa, como na verdade não está fazendo, porque mesmo durante esta operação, tá, gastando praticamente quase o equivalente ao orçamento anual do IBAMA, né, e vê que não tem resultado. Então, o que eu queria dizer aqui, Érica, que, primeiro, parabenizar por vocês, servidores, entendeu? Mesmo com a perseguição, mesmo levando o processo administrativo, vocês estão levantando a voz, estão denunciando, tá? Porque vocês estão fazendo aquilo que a Constituição pede para vocês, que é cuidar do patrimônio ambiental, tá? Vocês estão lá no dever de vocês, inclusive, denunciar isso aí, tá? E mais do que obrigação nossa também é de dar voz e ver a melhor forma para a gente combater esses desmandos que está sendo feito na área ambiental por parte do governo Bolsonaro e por parte do ministro Salles. Então, como a Érica já tinha provocado, Érica, talvez não seja, até porque eu acho que, se não me engano, dias atrás foi feito já um debate específico sobre isso na Frente Parlamentar Ambientalista, tá? Então, para quem está acompanhando, a gente tem trabalhado pelas frentes, porque as comissões não foram montadas nesse ano, tá? Então, né, esse sistema de funcionamento remoto é ruim, inclusive, e por isso facilita, inclusive, esses desmandos por parte do governo Bolsonaro, mas nós precisamos dar eco, entendeu? Porque não se trata só de denúncias do ponto de vista corporativo, entendeu, dos servidores. O que está vindo aqui é que está desestruturando aqueles que são os responsáveis primeiro, entendeu, para cuidar do patrimônio ambiental. Então, nós temos que, sim, receber, entendeu, vocês e procurar a melhor forma de dar eco dentro do Congresso Nacional para que o Congresso tome atitude, entendeu, mesmo sabendo da dificuldade que também é dentro da Câmara, dentro do Senado, mas que tome uma atitude para que o governo cesse esse processo de desmonte, de desmando, de perseguição, tá? E recoloque, na verdade, precisa fortalecer as instituições de Estado que foram criadas justamente para cuidar desse patrimônio ambiental do Brasil. Então, talvez, Érica, o que nós precisamos, junto, evidentemente, entendeu, com vocês, servidores, articular para a gente criar um pool de várias frentes parlamentares aí que dialogam, de certa forma, com essa agenda que nós estamos trabalhando aqui, tá? Porque as consequências que tem desse desmonte estão atingindo meio ambiente e populações, tá? Então, você tem várias frentes aí, e populações, quando falam, você tem de pautas específicas de determinados grupos, como indígenas, quilombolas, né, populações tradicionais, né, tem pauta ambiental, enfim, direitos humanos, né, direitos coletivos, tá? Que tudo compõe aquilo que a gente sempre diz aí da grande riqueza do Brasil, que é a riqueza da diversidade biológica e a diversidade étnica cultural, que é essa diversidade está sofrendo um ataque nesse momento. Então, para poder se juntar com vocês aí, eu acho que nós temos que fazer um esforço, juntar várias frentes em diálogo, né, com a sociedade civil organizada, porque defender vocês é defender também o meio ambiente, é defender o patrimônio ambiental do povo brasileiro. Érica. Obrigada, Tato. Eu acho que
Nós estamos anotando uma série de ideias e propostas dessa conversa. Uma delas seria essa política sobre, essa audiência sobre política ambiental, que pela ideia do Tato, a gente poderia reunir várias frentes, acho que é uma boa ideia, reunir a frente de defesa dos quilombolas, em defesa dos povos indígenas, a da soberania nacional, em defesa da soberania nacional, em defesa da Eletrobras, em defesa do meio ambiente. Então, são várias frentes dos direitos humanos, da democracia, que dialogam com um direito humano, que é um direito fundamental, um direito... Eu lembro muito um cacique que ele dizia, será que ninguém entendeu que a gente está tomando de conta da terra só emprestado? Que a gente está cuidando da terra para quem ainda vai chegar? Para que a gente possa, enfim, dar à terra, ou seja, possibilitar a vida da terra, a vida, as diversas formas de vida, as preserve para que os que ainda vão chegar. E aí, nós vamos encaminhar também, Tato, eu e o Tato vamos encaminhar para a consultoria a melhor forma legislativa para a gente assegurar as carreiras do meio ambiente como carreiras de Estado, porque dizem respeito à soberania, à brasilidade, enfim, a defesa do próprio Estado brasileiro, e defender o Estado brasileiro também é defender, e fundamentalmente defender o seu povo. E eu penso que nós poderíamos também construir um observatório, um fórum com as entidades da sociedade civil, de defesa dos servidores, e também diversas frentes, para que nós possamos estar, enfim, denunciando todas as violações e também agindo na perspectiva de enfrentá-las. Eu passo a fala para Carla Lessa, que disse, na linha do que o Tato falava, que mais do que desmoralizar os servidores, as atitudes dessa gestão tiram a autoridade destes frente aos infratores, acirrando os ânimos e aumentando os riscos da atuação junto à sociedade. Ou seja, os discursos não têm inocência neles, né? Discurso se transforma em bala, discurso se transforma em estatísticas, discurso vira hematoma, discurso é ponte entre pensamento e ação. A desmoralização, ou seja, a perseguição dos servidores e servidoras, ela representam uma postura, um discurso que anda e que faz isso que a Carla Lessa dizia, faz com que se estimule a infração. Para além do poder absolutamente pessoalizado a ser exercido, de tentar isentar as pessoas, os amigos do rei, da mesma forma que o presidente da República também puniu o fiscal que o tinha autuado algum tempo atrás porque ele estava pescando em um santuário ecológico. O Cacá que diz, a situação está tão ridícula que agora o Ministério da Defesa cancela a ação de fiscalização do IBAMA a favor dos criminosos. Eu acho que talvez também caiba fazer uma avaliação jurídica, de uma possibilidade jurídica de atuação frente a isso. Nós temos o orçamento do IBAMA bem menor do que o orçamento da GLO, que, em verdade, está substituindo a função, a militarização do Estado, que é uma ocupação do Estado, para que ele sirva ao quem está na presidência da República, e não sirva ao seu próprio fortalecimento do Estado e à própria população. E a Yolanda Rocha, que é secretária do Meio Ambiente do PT aqui do Distrito Federal. A gente faz uma saudação muito carinhosa, muito especial, e uma expressão de gratidão pela luta que desenvolve aqui no DF, que nós temos a privatização do Parque Nacional, da água mineral, que está em curso, a própria privatização dos estacionamentos, que podem impactar, inclusive, da forma como está sendo feita, e a discussão sem a democratização necessária, de que nós não tenhamos não estímulo à utilização de carros, mas temos o inverso disso, com a destruição de uma política de mobilidade urbana a ser efetivada. A Yolanda que diz, importante essa luta conjunta, servidores, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, sem terra, ambientalistas, parlamentares de luta.
E eu penso que a ideia do Tato, de fazermos essa reunião com todas as frentes e a construção de um observatório com a participação de entidades ambientalistas e defesa dos servidores, são caminhos que nós devemos traçar. Então, como diz o poeta, todo ponto de chegada também é um ponto de partida. Então, por isso, e como diz, como digo eu, toda semente é um fruto e todo fruto também vai virar semente. Então, o processo dialético da vida, né? Ou toda tese tem uma antítese que vai ter uma síntese que se tornará, mais uma vez, uma tese. E assim caminha a humanidade e o arbítrio, os ditadores, esses que estufam o peito do fascismo e colocam a faixa presidencial, não suportam a diversidade nem suportam a democracia. Eu vou passar para que vocês possam fazer as suas conclusões por 2 minutos, passo para a Beth, passo para o Marcelo e passo para o Tato, para a gente ir concluindo esta conversa e, ao mesmo tempo, agradeço muito a participação de vocês e a riqueza do debate que travamos aqui. Oi, está travando aqui um pouco, mas eu queria agradecer muito ao seu gabinete, Érica, a possibilidade de dar voz a gente, né? Coisa que há pouco tempo atrás a gente nem sonhava em ter esse espaço, vamos dizer assim, como a gente está tendo atualmente. Agradecer imensamente ao apoio de vocês, do deputado Nilton Tato, com quem a gente tem conversado muito na Frente Parlamentar Ambientalista, e dizer assim, que a gente vai resistir, a gente vai continuar nessa briga, porque, afinal de contas, nós somos servidores do Estado brasileiro, nós não somos servidores do governo brasileiro, somos servidores do Estado. Então, nós vamos continuar, eles vão passar e nós continuaremos a nossa luta. Tá? Muito obrigada a todos. É isso. Marcelo? Eu também gostaria de agradecer, Érica, pela oportunidade, agradecer as palavras generosas e a solidariedade do deputado Tato também, agradecer a oportunidade de compartilhar esse espaço virtual com a Beth, companheira de luta da SEMA Nacional, e reiterar o que ela disse: somos servidores do Estado brasileiro e nós não vamos nos calar, não vamos nos omitir e resistiremos, seguiremos resistindo ao pandemônio que se instalou aí de 2019 para cá. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Passar para o Tato. Quero aqui expressar novamente a minha solidariedade, colocar todo o mandato à disposição, Beth, Marcelo, já tinha falado isso para Beth, enfim, para toda a direção da SEMA, né? E falar aqui que é só a Érica dar o comando, a gente vai, tá? E aí nós vamos ver a melhor forma de como a gente trabalhar, para o entendimento que a gente tem. Não é por si só, se fosse uma coisa de resguardar condições adequadas de trabalho, do ponto de vista do reconhecimento, e não ter essa política de desmotivação que é dada por ela já teria valor, mas é também do entendimento que é isso que vocês têm consciência, vocês estão lá a serviço do poder público, para cuidar do patrimônio do povo brasileiro. É isso que levaram vocês lá para dentro de cada instituição que vocês estão lá. Tá? Então, defendendo o Estado, defendendo o patrimônio ambiental, defendendo a Constituição, tá? Então, é nesse sentido que pode dizer que nós estamos junto com vocês e vamos ver a melhor forma da gente somar força, né, e esforços, ver como é que a gente articula mais para a gente acabar logo com esse que está fazendo todo o desmonte, tá? Não dá para a gente admitir
entendeu? De ter à frente do Ministério do Meio Ambiente alguém que está lá para destruir o meio ambiente, tá? Então, a gente não pode, entendeu? É a mesma coisa de a gente achar que é normal, entendeu? A gente chegar com mais de 100 mil mortes do coronavírus por causa da insanidade e da irresponsabilidade do presidente da República, tá? Então, por isso que chama atenção aqui, é muito bom que a Érica traz esse debate aqui, vocês vêm aqui trazer essas denúncias, que é para a gente chamar a atenção das pessoas que não podem aceitar como normal isso que vem acontecendo no Brasil em todas as áreas. Então, parabéns, Érica, por mais essa iniciativa, beijo grande, e é só me convocar que estou aí junto com você. Tato, Marcelo, Beth, eu queria agradecer muito a oportunidade de termos feito essa conversa e dizer que não dá para naturalizar. Eu acho que o Tato tem razão, é uma naturalização da morte, é uma necropolítica em curso, eu diria. Eu acho que o Brasil cabe dentro de uma cerca e que pode ser pisoteado nos seus interesses, na sua essência, na sua própria construção de territórios que façam valer a nossa própria história. Então, portanto, é muita coisa que está em risco nesse momento. E desta conversa, acho que a gente poderia tirar como encaminhamento, primeiro, audiência sobre a política ambiental e com o recorte de perseguição aos servidores, um pouco esse relato que a Beth fez, porque você destrói a política e você destrói os instrumentos que executam a política em defesa do meio ambiente. E nós sabemos o que está em todos os cantos desse Brasil. Está nos cantos que o Brasil invisibilizado, um Brasil profundo, mas um Brasil que eles querem dominar através da sua ânsia de lucro. Nós fazermos, encaminhar para a consultoria a construção de uma proposição de transformar as carreiras ambientais em carreiras típicas de Estado, a questão do observatório com a participação da sociedade civil, movimento ambientalista de povos tradicionais, a reunião com as diversas frentes, foi a sugestão do Tato, e eu penso que a gente deveria fazer uma denúncia à relatoria do meio ambiente da ONU sobre isso que está acontecendo, com recorte também na perseguição dos servidores e servidoras. Fazer a discussão. A Beth falava uma coisa no início, que fica muito mais visível a destruição ambiental, isso tem sido visibilizado, o Tato falava sobre a repercussão, inclusive, nos investimentos, enfim, mas para que isso seja feito, eles passam e vão atacando os servidores que resistem, os servidores que são a segurança que nós temos de que a política é de Estado, e não é política de governo, são servidores do Estado brasileiro, servidores que servem ao público. Então, portanto, é muito importante que nós possamos fazer essa denúncia das mazelas ambientais com o recorte da ataque aos servidores para a relatoria da ONU, a relatoria do meio ambiente. Há um convênio do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, foi um convênio que a gente construiu na discussão sobre o relatório de meio período, enfim, e nós construímos esse instrumento mais permanente e com um fluxo, e isso era importante a gente fazer essa denúncia também. E eu acho que a gente tem que organizar e discutir isso na reunião das frentes, um ato em defesa dos servidores do meio ambiente, porque eu acho que o parlamento tem que se manifestar sobre isso, denunciar, mas também fazer um ato, e nós vamos ver como é que a gente organiza esse ato para fazermos um belíssimo ato. E, por fim, dizer das palavras do Érico Grassi, uma alegria, foi através do Érico Grassi que nós conhecemos muitas das violações que estão sendo acometidas, inclusive essa profunda injustiça, e eu aprendi, que comecei minha vida política enfrentando a ditadura, que as injustiças não são para sempre, elas passam e passam mais rápido de acordo com a nossa capacidade de ação. E o Érico Grassi, que é uma alegria tê-lo como amigo, que diz: resistiremos sim. E o Wallace que diz: a nomeação de pessoas sem qualificação para os cargos dos órgãos ambientais é um dos grandes problemas que tiram a autonomia institucional,
a lei poderia mudar e proibir esse tipo de nomeação, assim como já funciona em outros órgãos, como agências reguladoras e a Polícia Federal. É algo também a ser encaminhado junto com a proposição de transformar as carreiras ambientais, carreiras típicas de Estado. Eu e o Tato vamos fazer isso no que diz respeito ao Parlamento. Por fim, agradecer muito a presença, agradecer a contribuição do Marcelo, do Tato, da Beth, dizer que a gente se compromete com esses encaminhamentos e nos comprometemos na luta da resistência. É uma resistência tecida com muito afeto, porque defender o meio ambiente também é expressão de muito afeto, é expressão de muita compreensão da dimensão da vida, nas suas várias expressões, e, ao mesmo tempo, é de muito afeto e de muita amorosidade. Por isso, eu fico com o Jimi Hendrix, que diz, enquanto o poder do amor for submetido àqueles que acham que o amor não vale mais do que as próprias estruturas, não nos trará paz. Diz exatamente Jimi Hendrix, quando o poder do amor superar o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz. Quando o poder do amor superar o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz. Fico com essa, Ricardo Salles, e é em nome do amor que a gente diz, fora Salles, fora Bolsonaro, por um meio ambiente que pulse e que nos faça lembrar a própria vida. Gratidão grande a vocês e um grande abraço. Fora Salles, fora Bolsonaro.